não sei como que você tá lidando com os últimos acontecimentos no cosmos e com os astros. Eu não sei como que a tua vida tá aí ressoando, você como mulher mística, intuitiva, visionária, você que é altamente sensível e que só não tem escolha a não ser sentir a influência dessas energias. Eu não sei como que você tá sentindo tudo isso, mas o que eu posso falar é que se de alguma forma você tem se sentido triste, culpada ou vivendo uma situação repetitiva, senta aqui comigo, gata, porque a gente precisa conversar. Ah, Eu sei que os últimos 2 meses, 3 meses, têm sido intensos em acontecimentos, principalmente para nossa comunidade de ovelhas cósmicas, em fazer ressurgir ressentimentos, culpas, mágoas e alguns padrões de comportamentos que nos prendem a sistemas dogmáticos completamente ultrapassados. Você, como um agente de transformação aqui nesse mundo, você vem trazer mudanças que não são confortáveis para aqueles que gostam muito de manter tradições. Mas você não tem escolha, né? Meio que a vida vai te botando em umas situações assim que você meio que tem que, uau. Ou eu acho uma narrativa na qual eu me aproprio de quem eu sou e me liberto e caminho livre na direção que a minha alma escolheu pra mim, ou eu vou ficar aqui presa nesse mesmo ciclo com essas mesmas pessoas pensando que elas querem pensar e vivendo uma vida miserável. É meio que qual dor você escolhe. E eu sei que cada uma tá num estágio diferente da sua caminhada, da sua jornada, mas nesse momento exato, a gente tá vivendo o fim de um ciclo de 9 meses dentro do Tzolk'in. O Tzolk'in que é um calendário... O Tzolk'in é baseado em um dos calendários maias, que eles tinham vários. Se vocês quiserem olhar no meu canal no YouTube, eu dou uma introdução ao sincronário lá bem completa pra vocês entenderem melhor. Mas voltando ao ponto, é um calendário de 9 meses e agora a gente tá nesse momento de encerramento, vivendo a onda da estrela. E a estrela, ela morre antes de brilhar. Então, o sentimento que está sendo ativado nos últimos 3 meses é uma bênção disfarçada da tua alma para fazer você ver o que tá te mantendo presa. Eu vou falar por mim para dar um bom exemplo. Nos últimos 3 meses, mais ou menos, eu vivi experiências inenarráveis, mágicas e incríveis, de um nível que eu não pude viver uma vida normal. Eu só não tive como viver uma vida normal. E isso me tirou o foco do trabalho, o foco de... Entendeu? Ralar, ralar, ralar duro. E permanecer na Matrix de trabalho duro e os caralho. E, obviamente, o que veio, o que surgiu aqui lá do fundo dos... Culpa. Culpa. E como toda boa mulher criada em religião rígida, em sistema dogmático, o que mais usam para nos manter presa é a culpa. É o que mais nos mantém presa no padrão do não merecimento. E eu vivi coisas incríveis que eu tive que... Mana, muitas vezes eu falhei de estar presente por conta desse padrão de... mas eu tinha que estar trabalhando, mas eu tinha que. Mas eu tinha que isso, mas eu tinha que aquilo, mas eu tinha que não sei o quê, mas eu não. A verdade é que uma das lições de alma... Essa é difícil de integrar, tá? Mas uma das lições de alma pra uma grande porção, não vou generalizar, mas uma grande porção de mulheres que são mágicas, é conseguir sustentar a sua magia, a sua abundância, riqueza interna, profundidade
Gente, profundidade é sinônimo de riqueza interna, de ouros. Vocês têm capacidade de pensar para muito além do superficial. Isso é uma substância que não dá pra pagar, entendeu? E a maior lição de alma que mulheres como nós, que estamos aqui reencarnando, precisamos integrar é sentir na pele, em cada célula do nosso ser, essa abundância, essa prosperidade, essa riqueza do nosso mundo interno. Para que então isso exale e traga o material de volta. Odeio essa lição, odeio! Porém, é aquela situation que eu falei no começo do nosso vídeo. Vamos aceitar ou vamos continuar lutando contra? Então, o seguinte, vocês têm que lembrar de uma coisa, que aqui eu tô falando com mulheres que são altamente sensíveis, mágicas e alquimistas. A vida de vocês não vai ser igual a dos outros. Vocês têm propriedades e uma maneira de viver que é totalmente diferente, usando os seus sentimentos, usando as suas emoções para materializar. Não é o contrário, baby. E quanto mais a gente resiste a essa parte essencial da nossa alma, a essa parte tão divina da nossa alma que, uma vez que essas almas estiverem aqui na Terra, encarnadas, vivendo e exalando aquilo que elas nasceram para exalar, no sentido de usar o espiritual, o emocional para materializar, uma vez que isso estiver acontecendo no planeta Terra, mana, a cura e o resgate de alma vai ser em massa. Porque tem algo mais poderoso do que você ser emocionalmente madura, do que você conseguir navegar por qualquer emoção sem ser paralisada, conseguir transformar qualquer retrocesso em uma prova da sua vitória. Tem coisa mais poderosa do que transformar metal em ouro? Não tem, não tem, não tem. Esse é um poder que todo mundo que tem um espírito tem em si, mas que foi completamente deturpado da memória dos seres humanos, junto com todas as bruxas, magas, curandeiras, sacerdotisas dessa terra. Então, você que está aí me olhando é uma desse clã. E assim, gata, o que nesse ciclo que começou... Ih, eu tô sem meus calendários aqui. Pois eu vou botar aí na tela em algum lugar. O que nesse ciclo que começou agora com a onda da estrela semana passada, a vida tá te botando em contato de novo, muito forte, pra você deixar aí, transmutar essa energia, transformar essa energia. Porque assim, a culpa, ela é o portal que a tua alma usa para te mostrar onde você ainda está presa e precisa se libertar. Está entendendo? Está entendendo que toda vez que você se sente culpada por uma coisa que você sabe que... Não tô aqui passando pano pra ninguém não, hein? Vocês sabem do que eu tô falando. Tipo, sentir culpa de gastar dinheiro no mercado comprando uma comida boa pra você. Sentir culpa de usar recursos que estão disponíveis pra você na sua realidade porque outras pessoas não têm. Entendeu? Ela é esse portal por onde a alma tá te mostrando, olha isso aqui, meu amor. Tu não vai poder ir pro próximo passo enquanto você estiver presa
Isso aqui. E uma das coisas mais difíceis de soltar pra gente que foi criada em sistemas rígidos e dogmáticos é a culpa de não conseguir ser santa como Deus é santo, ser perfeita como Deus é perfeito. Eu aprendi que me relacionar com Deus era só me sentindo culpada, pecaminosa, suja, errada, porque eu lembro desse momento como criança de entender que eu nunca ia conseguir atingir esse objetivo de ser santa como Deus é santo ou de não ter pecados. Sabe como eu percebi isso? Eu percebi que se eu estivesse brincando com alguém, fazendo uma piadinha com alguém, escondendo uma coisa, dando um susto, falando uma coisa pra enganar, eu tava mentindo. Eu nunca mais brinquei com ninguém, eu nunca mais fui leve com ninguém. Porque eu não podia mentir, senão eu ia pro inferno. Isso é só o pozinho da rabiola. Então, eu não quero carregar mais esse tipo de culpa. Eu vivi muitos anos da minha vida presa a culpas que... Que tipo de culpa você tá carregando hoje? Ou qualquer outro sentimento que o universo tá te colocando em contato. Eu tô falando desse porque é o que tá sendo ressoado na minha vida e talvez na maioria de vocês. Mas saiba que essa onda da estrela é pra gente deixar morrer essas coisas que não se alinham mais com o nosso caminho de alma. Esse é o update da energia da semana e que eu convido vocês a se juntarem a mim quando eu mergulhei nesse sentimento e percebi o que eu precisava me libertar. Que vocês façam o mesmo. Chore de doer, assim, ó. Eu escrevi coisas no papel aqui, expressando o que eu tava sentindo, de culpas, de medos terríveis que eu tenho e que eu tô fugindo deles, porque eu não quero olhar, porque eu não quero ver. Mas no momento que eu só expressei, que eu deixei aquilo me atravessar, eu botei no papel, a primeira pessoa que eu mandei mensagem foi uma das minhas irmãs de alma, que tá lá do outro lado do mundo. E, cara, o que eu escrevi, o que eu falei pra ela logo depois veio com tanto poder, que eu fiquei assim... Falei assim pra ela: filha, se eu tiver que chorar todo santo dia os meus medos, se eu tiver que fazer isso todo santo dia, chorar até 1 bilhão de lágrimas, não soluçar prantos assim, ó, molhar de desespero, só pra eu sentir a força que eu senti depois, porque hoje eu sei o meu caminho de alma, eu não tenho mais dúvida alguma, graças ao meu mapa cósmico, eu vou chorar. É isso que o alquimista da própria vida faz. Deixa essa merda atravessar, porque, porra, enquanto a gente não sente, a gente fica presa. E é isso, baby. Sinto que é isso que o universo quer que eu precise que eu fale pra você. O que hoje tá te prendendo no não merecimento, mas que você podia se deixar prender naquilo que te nutre, naquilo que te liberta. Eu devo estar olhando pra 2 câmeras, mas que se foda. É a primeira vez que tô fazendo isso. Tá bom? Vamos esperar nosso próximo update de energia semana que vem. Força na peruca, amigas. A gente tá arrasando.